Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andréia, sou graduada em Letras Português e especializada em Educação à Distância. E hoje daremos início à disciplina Comunicação e Leitura. Iremos explorar um pouco os recursos linguísticos e conhecer o quão rica é a língua portuguesa. Iremos abordar um pouco sobre a comunicação e todos os recursos que envolvem esse processo. Vamos lá? O que é comunicação? Quais os elementos envolvidos no ato comunicativo? A comunicação faz parte de nossa vida. A todo momento estamos nos comunicando, seja através da fala, da escrita, de gestos, de um sorriso ou através da leitura de documentos, jornais e revistas. Você já parou para pensar na importância da comunicação para a vida do ser humano? Na sociedade em que estamos inseridos, diariamente participamos de diversos atos de comunicação. E analisá-los é a melhor forma de compreendê-los. No entanto, para que haja essa interação, é necessário que sejam respeitadas algumas regras, não apenas gramaticais e ortográficas, como muitos imaginam. Mais do que isso, é preciso levarmos em consideração a situação comunicativa para que a comunicação ocorra de maneira eficaz. Imagine a seguinte situação. Você não anotou o dia de entrega do exercício avaliativo solicitado pelo professor. Por isso, decide encaminhar um e-mail para o referido professor para saber sobre a data da entrega da atividade. Ao redigir o seu texto, não leva em consideração o contexto comunicativo e utiliza gírias e palavras abreviadas, o internetês. Sabe qual foi o problema? A linguagem utilizada não foi adequada para a situação comunicativa. Então, para que problemas assim não ocorram, é necessário levarmos em consideração os elementos que fazem parte do processo comunicativo, para que nos comuniquemos de forma eficiente. Quais são esses elementos? Nós temos o emissor, o receptor, o canal, o código, a mensagem e o contexto. Vamos então analisar cada um desses elementos separadamente? Primeiro, emissor ou remetente é aquele que envia a mensagem. Uma pessoa, uma empresa, uma emissora de televisão, etc. Observe que o emissor ou remetente, ele pode ser também um rádio, a internet e até mesmo um animal. Imagine, por exemplo, um cãozinho abanando o rabo. Ele está com esse gesto tentando comunicar, tentando emitir alguma informação. Destinatário é aquele a quem a mensagem é endereçada, um indivíduo ou um grupo. É aquele que recebe a mensagem. Mensagem é todo o conteúdo das informações transmitidas. É tudo que será falado durante a conversa ou durante a comunicação. Canal de comunicação é o meio pelo qual a mensagem será transmitida, carta, palestra, jornal, televisivo, etc. Um exemplo de canal muito utilizado nos dias de hoje é o WhatsApp. É por meio dele que o emissor e o receptor conseguem estabelecer a comunicação. Código é o conjunto de signos e de regras de combinação desses signos utilizados para elaborar a mensagem. O emissor codifica aquilo que o receptor irá decodificar. O código, pessoal, nada mais é do que a língua portuguesa, mas existem outros códigos. Se estivéssemos nos Estados Unidos, por exemplo, o código seria a língua inglesa. E se fôssemos deficientes auditivos, usaríamos a língua de sinais como código. Contexto ou referente é o objeto
ou a situação a que a mensagem se refere. As pessoas costumam confundir o contexto com a mensagem, mas basta lembrar que a mensagem é tudo o que está sendo falado no momento da comunicação. E o contexto é o tema ou o assunto central da mensagem. Por exemplo, uma briga na saída da escola. Esse é o contexto. Agora, a mensagem é tudo que foi falado no momento da briga. Imagine a seguinte situação. Você faz uma ligação telefônica para sua mãe para avisá-la que chegará atrasado para o almoço. Nesse ato comunicativo, você assumirá a posição de emissor, a sua mãe será o receptor da mensagem, o telefone será o canal de comunicação, a mensagem corresponderá à informação transmitida, o código será a língua portuguesa, classificado como código verbal, e o contexto será o atraso para o almoço. Nesse processo comunicativo, pode ocorrer um fato muito comum que damos o nome de ruído, que é quando algo atrapalha a comunicação, atrapalha as pessoas de entenderem a mensagem ou de se fazerem ser entendidas. E isso pode acontecer em cada um dos elementos da comunicação. Se você está no telefone conversando com alguém, por exemplo, e aí por alguma falha técnica cai a ligação, essa situação caracteriza-se como um ruído no canal, porque no caso a comunicação não pode ser completada porque o canal, o telefone, deu problema. Outro exemplo, imagine que você pare uma pessoa na rua para pedir uma informação. Ao conversarem, você percebe que ela fala outra língua, o japonês. Será possível estabelecer um diálogo entre vocês? Não, né? Nesse caso, o ruído foi provocado pelo emissor que não sabe falar japonês. O ruído costuma ser de 4 formas. Ruído físico é de origem externa, quando algo no ambiente atrapalha a conversa. Exemplo, som muito alto, o barulho de uma construção, trânsito intenso, etc. Ruído fisiológico são situações fisiológicas humanas que bloqueiam a comunicação. Exemplo, dor de cabeça, dor no corpo, dor devido a alguma doença. Isso acaba atrapalhando a pessoa de se concentrar na conversa. Ruído psicológico é quando o indivíduo que está tentando dar atenção na mensagem propagada começa a deixar a mente vagar sobre outro assunto. É um ruído presente na cabeça da pessoa que acaba impedindo o entendimento da mensagem, ou seja, da comunicação em si. Você já presenciou uma situação assim? Estamos conversando com alguém e a pessoa parece estar longe, em outro mundo. E de repente ela volta e pergunta: o que foi que você disse mesmo? Então, isso é o ruído psicológico. Ruído semântico ocorre quando a mensagem que está sendo dada possui termos técnicos, linguagem técnica de médicos, advogados, etc. Os caminhoneiros, por exemplo, possuem uma linguagem comum entre si. Se eles disserem para nós, por exemplo, vamos tomar um chá de urubu, naturalmente iremos franzir a testa, mostrando não saber do que se trata. Mas para eles, chá de urubu quer dizer café. Vamos tomar café. Costumamos classificar os modos de manifestação da linguagem em linguagem verbal e linguagem não verbal. Mas, primeiramente, vamos definir 3 termos importantes, que é a linguagem, a língua e a fala. Linguagem. A linguagem é uma faculdade inerente ao ser humano, que lhe possibilita a comunicação. É o meio através do qual o homem se comunica, seja através da fala, da escrita ou de outros signos convencionais, como através de gestos e formas.
Isso significa, pessoal, que o ser humano não utiliza apenas a fala ou a escrita para comunicar, mas outras formas de linguagem, como o sinal de trânsito, as expressões faciais, as sirenes dos carros de polícia e assim por diante. O termo linguagem se divide em linguagem verbal, que é o uso da escrita ou da fala como um meio de comunicação. Quando utilizamos apenas a fala ou a escrita para nos comunicar. Linguagem não verbal é o uso de imagens, figuras, desenhos, símbolos, dança, tom de voz, postura corporal, pintura, música, mímica, escultura e gestos como meio de comunicação. Quando a comunicação acontece sem a utilização da fala ou da escrita, ou seja, ela ocorre por meio de gestos, sinais, uma placa de trânsito, por exemplo, ou música que você está ouvindo. Tudo isso é a manifestação da linguagem não verbal. Mas atenção, a linguagem ela pode ser também mista, ou seja, quando há o uso simultâneo da linguagem verbal e não verbal. Quando utilizamos palavras e imagens ao mesmo tempo para comunicar algo. Uma história em quadrinhos ou um cartaz de publicidade são exemplos de linguagem mista. Olha só. Mas por que você não quer mais brincar de casinha comigo, Cebolinha? Adivinha? Percebam que temos as imagens e as falas dos personagens. Ambos são necessários para o entendimento da mensagem que a história quer passar. Bem, definimos a linguagem, mas e a língua? Qual a diferença entre esses dois termos? Dê uma olhada no slide. Língua. A língua consiste num conjunto... André, passou o slide, não. Passou, não? A língua consiste num conjunto específico de códigos e palavras diversas, usados sob regras e leis de combinação, que na verdade são o que permite que a mensagem seja passada de maneira compreensível. Então, pessoal, a língua propriamente dita é o código que nós utilizamos, no caso a língua portuguesa. Se morássemos nos Estados Unidos, qual língua utilizaríamos? A língua inglesa. Então, linguagem são as várias formas de manifestação da fala verbal e não verbal. E a língua concentra-se apenas no código, com as suas regras que precisamos seguir em determinadas situações. Vamos definir então a fala. Fala. A fala é a forma como alguém se comunica de maneira oral, fazendo uso da linguagem verbal. É bastante comum que ela seja afetada por costumes locais, vícios de linguagens relacionados ao ambiente em que a pessoa frequenta e as pessoas ao seu redor, ao tipo de linguagem que essas usam para se comunicar. Quando percebemos, por exemplo, que a maneira de falar de um lugar para outro é diferente, ou até mesmo algumas palavras específicas que têm significado diferente dependendo da região, podemos dizer então que se trata da fala. Podemos dizer que a fala é um mecanismo mais livre e que podemos nos expressar conforme os nossos costumes e não seguindo as regras da língua. Observe o exemplo. Aê, professora, eu e os brode tudo, tipo assim, não estamos achando maneiro as paradinhas do Nil Português. Perceba que a linguagem utilizada pelo aluno é típico da fala, da sua maneira de se expressar. Se tivesse sido utilizada a língua, aí como ficaria?
seria mais ou menos assim: professora, eu e meus colegas não estamos gostando do novo português. Recapitulando então, a língua é um sistema rígido em que não podemos modificar. Já a fala é o contrário. Cada um de nós acaba adquirindo uma maneira específica de falar, com sotaque diferente ou gírias específicas, o que torna a fala individual. E a linguagem é qualquer sistema de códigos ou símbolos que utilizamos para nos comunicar, seja a linguagem escrita, a falada, por gestos. Percebe que a linguagem é também a junção da língua e da fala? Interessante, não é? Vamos passar então para a definição das funções da linguagem. Já sabemos que a linguagem pode ser verbal e não verbal. Mas conforme nos comunicamos, essa mesma linguagem pode adquirir diferentes funções ou objetivos dentro do processo comunicativo. Então, as funções da linguagem são as formas como cada indivíduo organiza sua fala, dependendo da mensagem que ele quer transmitir. A linguagem pode ser usada para expressar sentimentos, para informar, para influenciar outras pessoas e assim por diante. É importante percebermos que cada função da linguagem centra-se ou apoia-se em um dos elementos da comunicação que estudamos, lembram? O emissor, o receptor, o canal, o código, a mensagem e o contexto. Então, os 6 elementos da comunicação se correspondem com as 6 funções da linguagem que vocês vão conhecer agora. Vejam só. Função emotiva ou expressiva. Centra-se no emissor, opiniões e sentimentos. Percebam que a função emotiva é a demonstração de sentimento, de opiniões no texto, e é sempre empregada na primeira pessoa para indicar que é um sentimento ou uma opinião do emissor. Vejam nos exemplos. Ah, que coisa boa! Tenho um pouco de medo. Nós te amamos. Função referencial. Centra-se no conteúdo, referente, contexto. Informação objetiva. Aqui não há manifestação de opinião, ou seja, o sujeito não manifesta sua opinião. Ele apenas repassa uma notícia. Quando, por exemplo, me perguntam o endereço da minha casa, eu não estou dando uma opinião, eu estou apenas dando uma informação. Quando leio um jornal e vejo sobre a previsão do tempo, há ali apenas uma informação e não uma manifestação de opinião. Uma receita de bolo também é um exemplo de função referencial. Vejam o exemplo. O Brasil tem em seu território alguns dos ecossistemas mais ricos em biodiversidade do mundo. O Pantanal, com seus 250 mil quilômetros quadrados de extensão, é um desses exemplos. Observe que, claramente, o texto tem o objetivo de transmitir uma informação. Por isso, é função referencial. Função conativa ou apelativa. Centra-se no receptor, convencimento, uso de imperativo. Então, além da função referencial, nós temos também a função conativa ou apelativa. E nesse caso, a mensagem centra-se em quem? No receptor, em que irá receber a mensagem. Serve para convencê-lo de algo. Textos muito comuns dessa função são as propagandas. A propaganda sempre terá função conativa porque ela sempre visa a fazer com que nós consumamos um produto. Um outro exemplo, campanhas de doação de sangue. Ora, estão tentando fazer com que nós, o receptor, doemos sangue. Essa função caracteriza-se também pelo uso de verbos no imperativo. Compre, doa, faça,
Vejam os exemplos. Antes de escolher seu carro para 97, vá a uma concessionária Ford. Beba Coca-Cola. Sente-se, saia, aguarde na fila, não fume. Observe que em todos há o verbo no imperativo. Vá, beba, sente-se, saia, aguarde, não fume. Em todas as situações percebe-se o objetivo de convencer alguém a fazer algo. A função fática. Para que serve essa função? Para a abertura do canal de comunicação, para a manutenção e o fechamento do diálogo. Como ele funciona? Por exemplo, se eu cumprimento alguém, eu abri o meu canal de comunicação entre mim e essa pessoa, ou seja, ali essa função fática começou a acontecer. Nós vamos conversando, a função fática se mantém. A gente se despede, a função fática terminou. Então, a função fática é todo diálogo entre duas pessoas. Vejam só um exemplo. Olá, como vai? Eu vou indo e você, tudo bem? Tudo bem, eu vou indo em pegar um lugar no futuro. E você? Tudo bem, eu vou indo em busca de um sono tranquilo. Paulinho da Viola. Outra função, a penúltima, é a função metalinguística. Vejam só, função metalinguística centra-se no código, o código como instrumento de tradução do próprio código. Quando vamos ao dicionário e pesquisamos o significado de uma determinada palavra, percebe que nesse ato temos a utilização do código para explicar o próprio código, ou seja, temos uma palavra que a explicação dela é feita pela palavra também. Observem que no exemplo, frase é qualquer enunciado linguístico com sentido acabado. Para dar a definição de frase, foi utilizada uma frase, ou seja, o código explicando. Vamos então à nossa última função da linguagem, que é a função poética. Atenção, função poética não é só na poesia. Naturalmente, eu vou ter a função poética na poesia, mas ela pode estar presente também em narrativas, prosas. A função poética se preocupa com a estética do texto, seja ele uma poesia, uma narrativa ou uma prosa. É um tipo de texto que busca o diferencial na sua forma ou conteúdo. Veja o exemplo. Se eu não vejo a mulher que eu mais desejo, nada que eu veja vale o que eu não veja. Daniel Borges. Observe que o autor utilizou repetidas vezes a palavra veja. Isso revela a preocupação com a forma, o desejo de provocar uma sonoridade ou uma combinação de sons entre as palavras. Então, nesse tipo de texto, a forma se evidencia mais que o conteúdo. Agora, pessoal, iremos tratar dos aspectos denotativo e conotativo que as palavras ou a linguagem podem adquirir dependendo de um contexto em que elas aparecem. O significado das palavras nem sempre é fixo. Muitas vezes elas podem assumir outro significado. Então, elas podem ser denotativas, quando apresentam seu significado real, proveniente do dicionário, e elas também podem ser conotativas, quando apresentam um sentido que vai além do seu significado original, assumindo, portanto, um sentido figurado. Denotativa. A palavra é empregada no seu sentido original. Exemplo. Pedra é um corpo duro e sólido da natureza das rochas. Conotativa. A palavra é empregada no sentido diferente do seu significado original. Exemplo. Ele é uma pedra no meu sapato. Vejamos o exemplo. Quando eu digo pedra é um corpo duro e sólido da natureza das rochas,
Nesse caso, a palavra pedra está no seu sentido real, não é mesmo? Agora, se eu digo, ele é uma pedra no meu sapato, há mesmo uma pedra no sapato? Não, né? Então, nesse caso, a palavra pedra tem outro significado, que quer dizer um problema. Outro aspecto importante das palavras é a polissemia. Vejam só. Polissemia. Dizemos que a palavra é polissêmica quando ela possui mais de 2 significados. Vejam os exemplos. Paula tem uma mão para cozinhar que dá inveja. Vamos, coloque logo a mão na massa. As crianças estão com as mãos sujas. Passaram a mão na minha bolsa e nem percebi. Então, pessoal, poli significa vários, muitos, e semia quer dizer significado. Então, a polissemia se refere à palavra que tem vários significados. No exemplo 1, observe que a palavra mão está no sentido de eficiência, de habilidade. No exemplo 2, mão significa participação, interação. Já no exemplo 3, a mão está significando uma parte do corpo humano. E no último exemplo, mão significa roubo. Observe que em apenas um exemplo, no caso, o terceiro, a palavra mão, está no seu sentido real do dicionário. Agora, nos outros exemplos, ela aparece no sentido conotativo ou figurado. Notaram, então, os 4 significados que a palavra mão pode adquirir dependendo de um contexto? É isso que chamamos de polissemia. Recapitulando, então, nessa aula aprendemos sobre o processo comunicativo e os elementos da comunicação, que são o emissor, o receptor, canal, código, mensagem e contexto. Aprendemos sobre os ruídos e os tipos de ruído que podem interferir na comunicação. Aprendemos a diferença entre linguagem, língua e fala. Vimos que a linguagem se divide em linguagem verbal e não verbal. Estudamos também as características de cada função da linguagem presente no ato comunicativo. A referencial, a função poética, a função metalinguística, a função emotiva, função apelativa e função fática. Abordamos também sobre as palavras denotativas e conotativas. E, por fim, discutimos o significado de polissemia. Pessoal, nossa aula encerra aqui. Vamos agora praticar com as atividades na sala virtual. Então, um abraço e até a próxima!